Voltamos para o último bloco do Entrevistas. Tafarel, me explica uma coisa. A questão da hipertrofia. Com o treinamento funcional, pode conseguir uma boa definição muscular e também uma hipertrofia? Olha, Gustavo, esse também é um outro tabu, é um outro mito, né, que fica rondando bastante os estúdios, né? Sim, se consegue, né? Lógico que a gente não tem uma varinha mágica para chegar para o aluno, né, e Exatamente. entregar. Então, tudo está muito acoplado e alinhado à boa alimentação, ao descanso, à recuperação, né? Mas hoje a gente consegue trabalhar também de forma muito evolutiva a questão da massa magra, a hipertrofia para esse aluno, né? O aluno que não quer ficar tanto num ambiente fechado, uma academia de musculação, por exemplo, ele foge um pouquinho para o treinamento funcional, buscando esse ganho de massa magra, né? E a gente consegue entregar isso para ele, explicando essa pirâmide da atividade física, né? Que é a alimentação, o descanso e o treino, para que ele consiga, de fato, conseguir aí esse resultado que ele tanto deseja. Você está falando da questão da alimentação e do descanso. Entra um pouco da questão do nutricionista para indicar para indicar tomar produtos pré-treino e pós-treino, tipo whey protein. Sim, Gustavo, você tocou numa realidade muito atual, né? Nós, profissionais da educação física, a gente não tem, de forma alguma na nossa grade, alguma cadeira nutricional para informar e indicar você pode ou não pode fazer uso de tal suplemento. O que a gente tem em mente, pela questão da fisiologia, é o nível de proteína que deve ser indicado ou não, mas a gente jamais poderia recomendar isso, que fica a cargo da cadeira de um nutricionista, entendeu? O que a gente conhece Entendi. é a nível da alimentação, uma alimentação saudável, rica em proteínas. Sim, isso seria um fator. Fora isso, seria melhor uma consulta nutricional. Vocês indicam? Sim, a gente trabalha com algumas parcerias, né? A gente tem algumas parcerias de alguns médicos que a gente conhece na cidade, inclusive, né? Vários amigos nossos também, e que a gente indica sem pestanejar, né? Pode ir, recomenda isso, recomenda aquilo, porque não dá erro nenhum. É bom fazer esse adendo que hoje já existem muitos profissionais que trabalham com a nutricionista esportivo, só dedicado a isso. Exatamente, esse é um outro ramo, né, que está muito em alta, inclusive aqui em É Friburgo verdade. também está muito em alto isso, né, devido a essa demanda de atletas, né, procurarem não saber o uso certo, como deve tomar, o que deve fazer, o que deve treinar, como deve descansar. Então, a regra básica, Gustavo, seria essa, né? Eu não vou ficar sendo repetitivo, mas seria isso. Você não veio aqui para inventar a roda, né? Exatamente. Nutricionista, preparador físico, pronto. Alia os dois ali e não tem como dar errado. Quanto aos resultados, quanto tempo se leva para poder começar a perceber os primeiros resultados evolutivos? Gustavo, essa é a pergunta fundamental dos nossos alunos hoje em relação a gente, No professor. primeiro dia de aula, eu falo assim, já vou ver resultado com o tempo, hein? Professor, daqui a quanto tempo eu vou emagrecer? Ou quanto tempo eu vou ganhar massa magra? E o que a gente precisa explicar para esse aluno é que existe um princípio do treinamento desportivo chamado individualidade biológica. O que isso quer dizer? O meu corpo, ele reage de uma forma, O o meu seu vai exatamente. reagir de outra forma, entendeu? Então, o seu estilo de vida é diferente do meu. Você está dormindo bem? Você está comendo bem? Você está descansando bem? Você está treinando bem? O jeito do seu organismo funcionar é um mecanismo. O jeito que o meu corpo utiliza para queimar gordura ou ganhar massa magra é outro. Então, seria muito taxativo eu estipular que uma semana, 3 meses, 4 meses, você consegue ter resultados. Isso vai depender da sua frequência semanal aos treinos, a sua principal adesão aos treinos, né? Mas podemos dizer aí que nos primeiros 2, 3 meses a gente já consegue ter um resultado bem significativo. Tanto pela estética, fisicamente, mas você percebe que seu humor vai estar melhor, você vai estar dormindo melhor, então os efeitos mais cognitivos também podem estar aparentes aí no primeiro mês da prática de atividade física. Agora, para se ter uma boa evolução, assim atingindo bons resultados, é necessário agregar o treinamento funcional com o CrossFit
ou com pilates, ou até mesmo com musculação? Porque também fazer crossfit, pilates, musculação e treinamento funcional, no final você não tem perna, não tem braço, vai arrumar onde? Exatamente. Não, Gustavo, não há necessidade dele implementar mais alguma outra atividade física. Existe, de fato, uma manutenção cardiorrespiratória, enfim, atletas. A gente treina lá na GFX, a maioria dos alunos não são atletas, mas a gente recebe alguns atletas que fazem a manutenção da qualidade de vida ou do sistema cardiovascular por meio da atividade física e treinamento funcional. Então, não há necessidade nenhuma dele implementar a musculação, o pilates, não. O treinamento funcional por si só, ele já consegue dar conta de tudo isso daí, toda essa demanda, para você ver o quão completo ele é. Ô, Tafarel, me diga uma coisa. O treinamento funcional, ele trabalha o corpo todo, não é? Ou ele trabalha, ou o aluno pode escolher partes específicas para serem trabalhadas? Ele trabalha o corpo por inteiro, Gustavo. O aluno que faz uma aula experimental com a gente, por exemplo, no estúdio, ele percebe o nível de cansaço e fala, nossa, meu corpo está todo tremendo. Normal, né? O que também libera endorfina. Todos os neurotransmissores estão ali, serotonina, endorfina, né, a dopamina, tudo isso está de acordo com a prática da atividade física, né? Então, seria sim o correto dizer que trabalha o corpo inteiro, o corpo todo, né? A partir do momento que eu estou trabalhando, perdão, de forma integral aquele corpo, é possível também que eu tenha ali todos os elementos corporais envolvidos, né? Lógico que numa planilha de treino mais específica, eu vou dividir aquele grupamento muscular. Então, seria uma periodização para pernas, membros superiores, inferiores, algo desse tipo. Mas, em suma, seria o corpo inteiro mesmo. Você chegou nesse ponto que eu nunca fiz essa pergunta para um professor de educação física, acho que hoje eu vou poder fazer. Por que existe, no desenvolvimento do treino, seja treinamento funcional ou na musculação, os homens adquirem massa magra mais rápido nos membros superiores e as mulheres adquirem massa magra mais rápido nos membros inferiores? Por que não é tudo junto? Eu tenho essa curiosidade. Gustavo? As mulheres se matam nas pernas, olha a perna, e os homens se matam nos membros inferiores. Até tem meme na internet dizendo assim, marque o seu amigo que só malhou os membros superiores, aí coloca o Bob Esponja. O Bob Esponja, o Homem Esfirra. Exatamente. Gustavo, na verdade, fisiologicamente não existe uma razão específica para isso. É mais uma questão cultural. Então, as mulheres têm mais uma tendência pela parte estética de desenvolver mais a parte inferior, pernas, glúteos, né? Assim como a parte masculina, o público masculino, quer desenvolver mais peitoral, braço, costas, por uma questão cultural e estética. Não existe nada fisiologicamente que comprove que um ou tal público tenha facilidade para ganhar tal ou não. Porque também tem aquela coisa, hoje é dia de perna, não, deixa para outro dia. Existe. Pula. Que o treinamento de perna, coitado, ele é mais atropelado. Por se tratar de uma musculatura um pouco maior, é normal que o cansaço ele seja um pouco maior também, né? E a gente acaba esbarrando um pouquinho na dor muscular tardia, que acaba assustando um pouquinho aquele aluno no início do treino, né? Que é aquela dorzinha chata, que tende a se pendurar de 24 para 48 horas. Mas isso passa, é apenas uma dorzinha muscular. Então eu sou masoquista, porque quando eu faço musculação, se bem que eu tô vendo até a musculação no aspecto de praticar corriqueiramente, quanto mais sinto dor, vou mesmo, é para sentir dor, sim, senhor. Tem amigos meus que falam assim, mas você não dá uma trégua? Eu falo assim, não dou trégua, é para sofrer, é para sofrer. Com relação ao treino de cada aluno, como ele é traçado? Ele é desenvolvido de acordo com a necessidade de pessoa para pessoa? Sim. Hoje a gente trabalha com uma questão de anamnese, né? A gente consegue ter uma entrevista direta com esse aluno e entrevistá-lo, perguntá-lo o que ele deseja, o que ele quer com o treinamento funcional. Em cima daquilo que ele me entregar ou da sua limitação, seja ela qual for, eu sento com esse aluno, faço uma avaliação física e consigo prescrever aquele treino de acordo com o que ele quer.
seja a adaptação possível. Lá no estúdio a gente tem muito idoso, como eu já disse para você, problemas físicos, né? Fibromialgia, problema ósseos, articulares, musculares, seja ele qual for. Por isso que é necessário a gente estar sempre de olho nesse aluno, conversar com ele, para ver o que de fato ele quer, né? E em cima daquilo que ele me entregar como resposta, a gente traça a planilha de treino dele. Existe alguma contraindicação? Gustavo, a única contraindicação seria você fazer um exercício físico por conta própria, né? É lógico que a gente sabe que existe a hipertensão, existe problema cardíaco. Então, o que a gente pede hoje é para que esse aluno ele tenha um acompanhamento profissional. De forma alguma, nós vamos deixar esse aluno treinar sozinho. Então, no treinamento funcional, na GFX, a gente não tem essa questão de contraindicação. Qualquer aluno que chegar no estúdio, a gente vai sentar como equipe e elaborar uma planilha de treinos de acordo com esse cara, com esse indivíduo. A gente tem vários relatos em relação a isso. Agora, a gente sabe que o corpo precisa se acostumar com a aula. O que vocês fazem para que o aluno ele tenha um treinamento funcional bacana e continue assim por anos a fio? Bom, hoje em dia a gente sabe que realmente é difícil você manter uma rotina ou até uma atividade física por longo tempo, né? O que a gente faz é entregar o máximo de atendimento possível, né? Visar o indivíduo como humano, como ser humano, como pessoa única, né? Socializar o máximo possível, tomar conta da vida daquele aluno como se ele fosse um membro da nossa família. Né? Tanto que a gente chama lá no estúdio de filho, mãe, pai, irmãos, porque o ambiente se torna muito familiar. Né? Porque também todo mundo bastante próximo. Muito próximo. Então, o grau de amizade, de coletividade é muito legal, é muito forte. E isso faz com que o próprio estúdio entregue e gere um vínculo. E depois que cria esse vínculo, né, que esse vínculo ele é criado, para romper é muito difícil. Então a gente está sempre estudando, sempre mirabolando vários treinos diferentes, toda a parte de aquecimento articular, evitar essa dor muscular. O aluno chega reclamando com dor muscular, vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente pode conversar, o que a gente pode fazer. Então está sempre de olho atento no aluno. Mas também a questão da dor muscular não é uma questão do músculo se adaptando àquele exercício? Sim, a dor muscular é uma inflamação muscular, uma inflamação na fibra muscular. Porém, nem todo aluno se sente muito prazeroso com essa dor muscular. Então, é claro que no início não fica muito bem, mas meio que engessado, né? Então a gente faz de tudo para com que essa dor muscular ela seja amenizada, ou se o aluno lida bem com ela, a gente fala, olha, é uma dor muscular que vai passar, não tem que criar casos com isso. Tafarel, nós chegamos ao final do Entrevistas. Muito obrigado pela sua participação. Fala aonde você trabalha, onde fica a GFX? Então, Gustavo, eu que agradeço muito obrigado pela presença aqui também. A GFX fica na rua Moisés Amélio, número 74, bem ali próximo do Shopping Cadima. A gente funciona todos os dias, inclusive no sábado. Tem todas as redes sociais, pode procurar a gente por lá também. E estamos sempre às ordens, Gustavo. Quando precisar, nós somos aí a referência na cidade como treinamento funcional. Pode ficar livre e à vontade para nos procurar. Muito obrigado. Sai que é sua, Tafarel. Eu Tinha que fazer esse trocadilho. Tem que ter Tinha que fazer esse trocadilho. Lógico. O Entrevistas fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse programa e as demais edições pelo canal do YouTube. Basta você se inscrever e curtir toda a temporada 2020. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.